fui assaltado. Eu, Israel, fui assaltado. Eu estava em um bairro de São Paulo, onde eu morava, e de repente 2 elementos vieram, eles estavam armados, e colocaram a arma na minha nuca, olharam a minha carteira, tiraram um valor, e eu ainda disse assim: meu amigo, por favor, eu preciso de um valor pro meu transporte, por favor. A maneira que eu falei com eles, eu sei que foi Deus, eles não são tão bonzinhos assim. E eles me deixaram o valor do transporte, meus irmãos. Olha isso, porque Deus estava no controle. Agora, a coisa terrível que aconteceu é que um deles estava muito drogado. E ele achou que eu era folgado. Ele foi e puxou, aqui na minha nuca, aqui atrás. Ele foi e puxou o gatilho. Porém, a munição, a bala, não saiu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho um dono. Você tem um dono. É ele quem está no controle e não o homem. O que ele permite é para muitas vezes saber se nós vamos pecar, reclamar ou glorificá-lo. Certo é que eu saí ileso desse assalto. Um pastor, que lá de Presidente Prudente, de saudosa memória, pastor Carlos Padilha, até me emociono porque eu aprendi muito com ele. Para mim ele era como um pai ali no Belém, na Conselheiro Cotegipe, no Belenzinho, na igreja, nas reuniões que eram feitas, que são feitas. E ele contou um testemunho recente na vida dele, naquela época. Ele, em Presidente Prudente, na sua residência, foi assaltado. Entraram os bandidos na casa dele e eles queriam o cofre. Mas ele falou: mas meu filho, eu não tenho cofre. O bandido foi ficando nervoso. E ele levou ele e tal, e mostrou: não tem cofre, meus filhos, não tem. E o bandido ficou nervoso e disse: olha, se você não mostrar onde está o cofre, eu vou te matar. Pronto. Aí mexeu no ego da alma, na fé que ele tinha. E ele disse: meu filho, você vai me desculpar até agora, eu tô levando tudo tranquilo, mas você falar pra mim que você vai tirar minha vida, sendo que eu tenho um dono, eu tenho um Deus, eu sirvo ao Criador, você dizer que vai tirar minha vida? Nunca você vai tirar minha vida, porque eu tenho um dono. O bandido ficou tão nervoso que deu um tiro na cabeça dele. Só que isso é só pra crente, viu? Só crente acredita nisso. A bala pegou aqui, na testa dele, subiu e ficou no teto. A bala ficou lá no teto. Quando ele contou esse testemunho, ele disse o seguinte: se alguém aqui duvidar, olha aqui na minha testa, realmente, eu vi, eu estava próximo lá do púlpito, onde ele estava pregando, e eu vi realmente uma manchinha aqui, e ele falou: se alguém quiser ver a prova, ao vivo, incrédulo, você não tem fé, vá lá na minha casa em Presidente Prudente e olha no teto onde está essa munição. E Deus foi glorificado aquela noite, aquela tarde, aliás, se não me engano foi a tarde que ele tinha pregado, são 2 períodos, aliás 3, de manhã, à tarde e à noite. E irmãos, eu sei que Deus foi glorificado pelo povo. Então eu quero que você entenda que nós temos um dono. Quando você sair de casa, não se esqueça de orar. Eu tenho esse costume aqui em casa, tanto minha oração de manhã, à tarde, à noite, mas quando eu saio, nós temos esse costume de orar, tá? E outra coisa, eu também, uma vez, eu ia ser assaltado, meus irmãos, veja como é o nosso dono, e eu estava indo à igreja, a pé, e eu atravessei um lugar muito escuro, onde tinha ali uma linha de trem, e quando eu atravessava, aquele lugar tinha muito assalto, e havia uns elementos que eles vieram na minha direção, e eu estava com o relógio, e a primeira pergunta que eles fazem quando quer levar o seu relógio, fazer um assalto, é perguntar o horário. E eles me perguntaram o horário, eu estava com a Bíblia na mão, de terninho e gravata, não é? E estava ali com a minha Bíblia na mão, e o rapaz perguntou pra mim, o bandido, ele perguntou: qual que é o horário aí? Aí eu fui, ainda que escuro, tá, falei o horário. Acho que eram umas 7 horas, 7 e pouco, quando começava às 7h30, e eu falei o horário, 7 e pouco, falei lá o horário. Irmãos, eles vieram, só que quando eles vieram, chegou uma hora que eles não conseguiram se aproximar, aleluia. Eu com a Bíblia na mão, atravessei aquele espaço escuro, cheguei na igreja, glorificando e adorando o meu Senhor, porque o meu dono não deixou que eles viessem me assaltar. Vocês já ouviram e já viram, eu já vi até notícias de pessoas, de irmãos e irmãs que foram assaltados, iriam ser assaltados, e a irmã começou a gritar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Teve um caso que a pessoa infartou, caiu morta. Teve casos que os bandidos se ajoelharam e se converteram ao Senhor. Ou seja, o que estou querendo dizer com isso? Você pode ser assaltado, alguém pode te ameaçar, mas eu vou te dizer uma coisa: eu tenho um dono e você tem um dono. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Em todas as circunstâncias, Jesus nos abraça, nos guarda e nos protege, porque Ele é o nosso dono. Quais sejam as circunstâncias, pense sempre assim: eu tenho um dono. Deus em Cristo te abençoe.